Hola, bienvenidos a nuestra clase de español. En la lección de hoy, lección 76, nosotros vamos a hablar sobre el cuerpo humano. Então, na aula de hoje, aula 76, nós vamos falar sobre o corpo humano, as partes do corpo, né? Na aula de hoje, a gente vai ver as partes do corpo do lado de fora, né? A parte externa do corpo. Na aula seguinte, a gente vai ver a parte de dentro do corpo humano, tá? É uma aula com bastante palavras, né? Um vocabulário bem grande. Não vai ser uma aula de anatomia, então não vou falar de todas as partes do corpo, o nome de cada osso, por exemplo, isso não vai rolar. Mas assim, as partes principais do corpo, a gente vai aprender nessas aulas de hoje e de amanhã, tá? Então, antes da gente começar, se inscreve no canal se você não é inscrito, tá? Dá o seu like, comenta aqui qualquer dúvida, qualquer sugestão, certo? E compartilha esse vídeo com seus amigos, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou dividir essas partes do corpo humano sempre de cima para baixo. Então eu vou começar pela cabeça, certo? O que tem na nossa cabeça. Claro, hoje falando do lado de fora. E depois eu vou descendo, o que tem no nosso tronco e nos nossos membros, né? Superiores e inferiores, tá? Vamos lá. Estou começando pela cabeça. Então vou desenhar aqui. Não liga para o meu desenho, tá bom? Então, desenhei uma cabeça. Então, hoje a gente vai ver as partes, né, de uma cabeça. Começando primeiro pela cabeça, né? Como eu digo cabeça em espanhol? Cabeça em espanhol é... Tá aqui, ó. La cabeça. La cabeça. Então, la cabeça, a cabeça, tá? Eu vou sempre colocar as palavras, quando eu vou ensinar palavras de determinado vocabulário, vou sempre colocar o artigo na frente para indicar se essa palavra é masculina ou feminina, tá? Porque às vezes a palavra em espanhol vai ter um gênero diferente do português, tá? Não é o caso de cabeça, por exemplo, mas a gente vai ver, e hoje inclusive, várias palavras que o gênero é diferente no espanhol, tá? Mas cabeça, la cabeça. Fala quase igual, né, ao português, né? A gente fala cabeça, espanhol cabeça. A diferença na escrita se escreve com a letra Z, certo? Ou zeta em espanhol, tá? E tem som de S sempre, tá? Então não vai falar cabeça, tá errado, cabeça. Então, la cabeça. Começando então de cima, nós temos em cima da nossa cabeça o cabelo, certo? O nosso cabelo. Então, cabelo em espanhol vai ser el pelo. El pelo é o cabelo, tá? Pelo também é uma palavra geral para designar qualquer tipo de pelo, certo? Qualquer tipo de pelo você pode usar a palavra pelo, tá? E também pode usar para o pelo da cabeça, que é o cabelo. Também tem uma outra palavra mais específica para falar de cabelo, que é el cabello. El cabello. Aí é uma palavra mais específica para falar só o pelo da cabeça, só o cabelo. El cabello. Certo? Beleza. Então, descendo, nós temos aqui a testa, certo? A testa. Como é que se diz testa em espanhol? Testa em espanhol vai ser la frente. La frente é a testa. Então, la frente. Descendo mais um pouco, nós temos um par de sobrancelhas, certo? Como é que se diz sobrancelha em espanhol? Sobrancelha em espanhol vai ser la ceja. La ceja.
É a sobrancelha, tá? Quando você fala em uma especificamente, você usa no singular. Normalmente, a gente vai usar, quando a gente se refere a sobrancelhas, como é um par de sobrancelhas, são duas, a gente normalmente vai falar no plural, né? Las cejas, tá? Mas se você estiver falando de uma em específico, você usa no singular, la ceja. Você ainda pode falar la ceja derecha, sobrancelha direita, la ceja izquierda, sobrancelha esquerda, certo? Descendo um pouco mais das sobrancelhas, nós temos essa parte entre a sobrancelha e o olho, nós temos essa pele aqui, nós chamamos de pálpebra, certo? Como é que se diz pálpebra em espanhol? Vai se dizer el párpado. El párpado. Então, a pálpebra. Aqui, ó, a primeira palavra, a gente está vendo hoje um gênero diferente do português e do espanhol. O português é a pálpebra, feminino. O espanhol vai ser el párpado, masculino. Tá? Antes de chegar nos olhos, nós ainda temos uns pelinhos em cima dos olhos. Nós chamamos de cílios, certo? Cílio em espanhol vai ser la pestaña. La pestaña é o cílio, tá? La pestaña. E claro, como a gente tem dois olhos, normalmente quando a gente fala em cílios, a gente costuma falar no plural. Las pestañas. Mesma coisa para párpado, é pálpebra. Como a gente tem dois olhos, nós temos duas pálpebras. Normalmente a gente se refere a elas no plural. Los párpados. Tá? E aí sim, chegamos nos olhos. Mas eu digo olho em espanhol. Olho em espanhol é el ojo. El ojo. Tá? O olho. Como a gente tem um par, né? A gente tem mais de um. Normalmente a gente se refere aos olhos no plural. Los ojos. Tá? Detalhe importante de pronúncia. Normalmente não, em português, sempre, a gente fala no singular olho, um O fechado, olho, e no plural olhos, com o O aberto. Chama isso de plural metafônico. Né? O timbre da vogal muda do singular para o plural. Então vai de fechado para o aberto. Em espanhol isso não vai acontecer, tá? A pronúncia da vogal O é sempre fechada. Então é sempre el ojo, los ojos. Tá? Descendo um pouco, nós temos o nariz. Eu digo nariz em espanhol. Vai se dizer la nariz. Aqui, ó. Outra palavra, um gênero trocado do português para o espanhol. O português é o nariz, masculino. O espanhol vai ser la nariz, feminino. Tá? Então, descendo no nariz, normalmente entre o nariz e a boca, a gente costuma ter pelos aqui, que nós chamamos de bigode. Certo? Bigode em espanhol vai ser el bigote. El bigote. Tá? Bigode. Do mesmo jeito que nós temos o pelo aqui de bigode, nós temos o pelo no nosso lado aqui do nosso rosto, que nós chamamos de barba. Em espanhol, barba vai ser la barba, tá? Igual ao português, la barba, tá? E, claro, eu esqueci de falar, o conjunto, né, do nosso rosto, né, a gente chama de rosto ou de cara, em espanhol vai se chamar la cara, tá? Então, o nosso rosto, em espanhol, se chama la cara, tá? Então, embaixo do bigode, agora continuando, nós temos a boca. Boca, em espanhol, vai ser la boca. La boca.
É a boca, tá? E a nossa boca, ela é dividida em dois lábios, certo? Lábio em espanhol vai ser el lábio. El lábio, tá? Igual ao português, só que sem acento. El lábio. Como a gente tem dois lábios, né? Um superior e um inferior, a gente se refere sempre no plural. Quase sempre, quando a gente vai se referir aos lábios, a gente normalmente se refere no plural. Então, los lábios, tá? Embaixo do lábio, nós temos o queixo, certo? Queixo, em espanhol, vai ser el mentón. El mentón, tá? Queixo. E agora, saindo aqui, indo para os lados, nós temos as bochechas, certo? Bochecha, em espanhol, vai ser la mejilla. La mejilla, as bochechas, tá? Como são duas, a gente normalmente se refere a elas no plural, las mejillas, tá? E nós temos também orelhas, certo? Orelha em espanhol, la oreja. La oreja, certo? Como a gente tem um par de orelhas, a gente normalmente se refere no plural, las orejas, tá? Essa foi a parte da cabeça, se eu não me esqueci de nada, tá? E bastante palavras, né? Então vamos repetir cada uma delas para a gente poder memorizar. Vamos lá. La cabeça. Repete aí em casa. La cabeça. El pelo. El pelo. Ou também el cabello. El cabello. Lembrando que esse duplo L I também pode ser pronunciado como um I. El cabello. Também não está errado. El cabello, el cabello. La frente. La frente. La ceja. La ceja. El párpado. El párpado. La pestaña. La pestaña. Atenção com esse A antes da letra N. Ele sempre tem som de A aberto. Não vai ser la pestaña, não, tá? Esse som nasal do A só no português. Espanhol não vai ter. Então, sempre som de A. La pestaña. El ojo. El ojo. La nariz. La nariz. El bigote. El bigote. La barba. La barba. La cara. La cara. La boca. La boca. El labio. El labio. El mentón. El mentón. La mejilla. La mejilla. Esse LL também pode ser pronunciado la mejilla também, não tem problema. La oreja. La oreja. Beleza? Agora a gente vai continuar o restante do corpo humano. Então, continuando o nosso corpo humano, mas parece um alien, mas tudo bem. Então, e nós temos agora a parte do tronco, né? Um pescoço indo até aqui a altura da cintura. Então a gente vai ver o tronco e os membros superiores, certo? Braços e mãos. Então, vamos lá. Começando sempre de cima para baixo. Nós temos nosso pescoço. Pescoço em espanhol vai ser el cuello. El cuello. Pescoço. Embaixo do pescoço nós temos o ombro, certo? Ombro em espanhol vai ser el ombro, tá? El ombro. Se fala igual ao português, mas começa a palavra com a letra H, né? Letra H. El ombro. Lembrando sempre que o H no espanhol é mudo, né? Seguindo, né? Agora na parte de baixo nós temos a axila, né? A axila vai ser la axila, tá? La axila. Fala igual ao português, certo?
Também posso chamar de el sobaco. Também pode ser la axila ou el sobaco. Tanto faz. É tudo a mesma coisa, axila ou sovaco. Continuando então, descendo para os braços, né? Nós temos o braço, nós chamamos de ele braço. Como a gente tem dois, a gente costuma falar, se referir a ele no plural, né? Los braços. Descendo o braço, nós temos essa articulação aqui. Nós chamamos de cotovelo, certo? Cotovelo vai ser el codo. El codo. Cotovelo. E descendo o cotovelo, nós temos essa parte, nós chamamos de antebraço. Certo? Em espanhol vai ser el antebraço, tá? Então nós temos el braço, é a parte de cima, antes do cotovelo, e nós temos el antebraço, que é a parte de baixo, depois do cotovelo, certo? Descendo então o antebraço, nós temos essa articulação aqui, e divide, né, e junta o antebraço com a mão, nós chamamos de pulso, né? Em espanhol vai ser la muñeca. La muñeca, o pulso. Muñeca também quer dizer boneca, tá? Então, são palavras iguais para designar coisas diferentes. Tá? Muñeca pode ser boneca, tá? Mas no contexto de corpo humano, la muñeca é pulso, tá? E depois do pulso nós temos a mão. Mão vai ser la mano. La mano. A mão, tá? E na mão, né, nós temos dedos, certo? Em cada mão nós temos 5 dedos, tá? Dedo, de uma maneira geral, nós chamamos de el dedo, né? El dedo, certo? Nosotros teremos 5 dedos. Então, nós temos 5 dedos. Em uma mão, né? Em uma mão. Então, o dedo, certo? Mas cada dedo tem um nomezinho especial, tá? Então, nós temos o dedão, que nós chamamos de polegar. Então, o dedo polegar vai ser chamado de el dedo pulgar. El dedo pulgar é o dedo polegar. El dedo pulgar também é chamado de el dedo gordo, tá? A maneira mais informal, certo? Nós também temos maneiras informais de dizer os dedos. Nós temos a maneira científica, né? Correta não, mas científica, né? De dizer os nomes dos dedos: polegar, indicador, dedo médio, dedo anular e dedo mínimo. Então, nós também temos os nomes populares, digamos assim, para se referir aos dedos, né? Dedão, nós também podemos falar de, nós também chamamos de mata-piolho, né? Furagolo, enfim, seu mindinho. Então a gente também tem nomes populares para falar os dedos, que o espanhol também vai ter. Então, dedo pulgar é o dedo polegar e também é chamado de uma maneira popular de dedo gordo, tá? Seguindo o dedo polegar, nós temos o dedo indicador. O dedo indicador é chamado de el dedo índice. El dedo índice. O dedo índice, dedo indicador. E também vai ser chamado de el dedo mostrador. El dedo mostrador, também é a mesma coisa, dedo indicador. Que também pode ser chamado de el dedo saludador. El dedo saludador, tá? Então, 3 nomes para o dedo indicador. Pode ser el dedo índice, el dedo mostrador ou el dedo saludador, tá? Seguindo o dedo indicador, nós temos o dedo médio, certo? Dedo médio, a gente vai chamar em espanhol de el dedo
cordial. El dedo cordial. É o dedo médio. Dedo médio também pode ser chamado de el dedo corazón. Certo? El dedo corazón também. El dedo médio, o dedo médio também pode ser chamado de el dedo de en medio. Certo? El dedo de en medio. Tá? Também é o dedo médio. E também pode ser chamado de el dedo del corazón. Tá? Uma analogia, el dedo corazón ou el dedo del corazón também. Então, dedo médio tem essas maneiras de falar. El dedo cordial, el dedo corazón, el dedo de en medio, el dedo del corazón. Tá? Seguindo o dedo médio, nós temos o dedo anular. O dedo anular nós podemos chamar de el dedo anular, tá? E além de el dedo anular, nós também podemos chamar de el dedo médico, tá? Então, pode ser el dedo anular ou el dedo médico, tá? E seguindo o dedo mínimo, né, seu mindinho, nós podemos chamar de el dedo meñique, tá? É o dedo mínimo, el dedo meñique. E também pode ser chamado de el dedo auricular. Então, duas maneiras de falar o dedo mínimo, el dedo meñique ou el dedo auricular. E, seguindo os dedos, nós temos as unhas, certo? Unha, em espanhol, vai ser la unha. La unha. A unha. Certo? Então, antes de eu apagar, né, para poder botar o restante, vamos relembrar como se fala cada uma dessas palavras, tá? Então, nós temos el cuello, repete aí em casa, el cuello, el hombro, certo? Quando você adquire uma certa agilidade na hora de falar, você pode falar isso direto, tá? Porque nenhum dativo vai falar assim pausadamente. El hombro. Ele vai juntar uma coisa na outra, vai virar el hombro, certo? El hombro. Então, el cuello, el hombro, la axila, certo? Se na hora de falar, claro, isso é natural, né? Com o tempo a gente vai ganhando essa naturalidade na hora de falar. La axila, tá? Ninguém vai falar pausadamente. La axila. Não. La axila. El sobaco. El sobaco. El brazo. El brazo. El codo. El codo. El antebrazo. El antebrazo. La muñeca. La muñeca. La mano. La mano. El dedo. El dedo. El dedo pulgar. El dedo pulgar. El dedo gordo. El dedo gordo. El dedo índice. El dedo índice. El dedo mostrador. El dedo mostrador. El dedo saludador. El dedo saludador. El dedo cordial. El dedo cordial. El dedo corazón. El dedo corazón. El dedo de en medio. El dedo de en medio. El dedo del corazón. El dedo del corazón. El dedo anular. El dedo anular. El dedo médico. El dedo médico. El dedo meñique. El dedo meñique.
el dedo auricular, el dedo auricular. E la unha, certo? Então, saindo agora dos membros, indo aqui para o tronco, né? Nós temos na parte de cima o peito. Peito, em espanhol, vai ser el pecho, certo? El pecho, o peito. Uma maneira mais, digamos, científica de falar essa parte do peito é chamar de tórax, certo? Tem também essa maneira em espanhol. Tórax em espanhol é el tórax, certo? El tórax. Se escreve igual ao português, mas esse O aí, lembrando, tem som de O fechado. El tórax. No peito nós temos também mamilos, né? Os mamilos, em espanhol, nós chamamos de la mamila. La mamila. São os mamilos, certo? A gente também pode se referir a essa área, né, onde tem os mamilos, quando você fala de mulheres, como seios, né? E seios, em espanhol, é el seno, tá? El seno, o seio. Normalmente a gente se refere, são dois, a gente se refere no plural, né? Los senos, os seios, tá? Descendo o peito, nós temos a barriga. Barriga, em espanhol, vai ser la barriga. La barriga. Outra maneira de se referir a essa parte da barriga também pode ser la pança, tá? Também duas palavras iguais. La barriga, la pança. Tá? Mas normalmente a gente se diz la pança para a barriga um pouco mais avantajada, digamos assim. Então, pessoa um pouco mais fortinha, mais gordinha, se costuma chamar de pança, tá? La barriga, la pança. E também tem uma maneira, assim como o tórax, né? Tem uma maneira mais, digamos, mais científica de se referir a essa parte da barriga, que é chamar de abdômen, tá? Em espanhol é el abdômen, el abdômen, tá? E na barriga nós temos aquela cicatriz do nascimento, do cordão umbilical, nós chamamos de umbigo. Em espanhol, o umbigo vai ser el ombligo, el ombligo, o umbigo, tá? El ombligo. Virando de costas, a parte das costas, nós temos as costas. Costas, em espanhol, vai ser la espalda. La espalda. As costas. La espalda também pode ser usado no plural. Las espaldas, tá? O mesmo significado, as costas, tá? Também existe uma expressão no espanhol, é bem parecida com o português, que é hablar a espaldas de alguien, quer dizer, falar pelas costas, né, de alguém. Fulano habla a mis espaldas. Fulano habla a mis espaldas. Quer dizer, fulano fala às minhas costas, né, pelas minhas costas. Quer dizer que fala sem a minha presença. Fala mal de mim sem a minha presença, certo? Também pode usar a palavra espalda, certo? Também dar las espaldas a alguém. Dar la espalda a alguém. Quer dizer, dar as costas a alguém. Quer dizer, ignorar alguém, né? Dar as costas, sinal de desprezo, né? Dar as costas para alguém. Dar la espalda. Também serve em espanhol. Também tem a mesma frase, né, em espanhol. Também pode usar a palavra espalda, certo? Então, a gente terminou essa parte do tronco e dos braços e mãos. Se eu não esqueci de nada, tá? Então, antes da gente seguir para a parte dos membros inferiores, né, pernas e pés, vamos falar as palavras para a gente memorizar. Então, el pecho,
el tórax, la mamila, el seno, la barriga, la panza, el abdômen. Esse B é mudo, né? Rapidinho. Abdômen. El ombligo. La espalda. Certo? Então agora eu vou colocar finalzinho. Então, seguindo nosso maravilhoso corpo humano, nós temos essa parte aqui e separa o tronco, né, dos membros inferiores, a gente chama de cintura. Em espanhol, cintura vai ser la cintura. Descendo na cintura, nós temos os nossos órgãos sexuais, a nossa genitália. Em espanhol vai ser el genital. Certo? El genital, né? A genitália é uma forma geral de se referir aos órgãos sexuais. Mas a gente tem os órgãos sexuais masculinos e femininos. Então, o órgão sexual masculino, el genital masculino, vai chamar de el pene. Pênis, certo? E el genital feminino, a genitália feminina, vai chamar de la vagina, tá? Então, el pene, la vagina, a vagina. Então, nós temos esses nomes científicos para se referir aos órgãos sexuais. Em cada país também vão ter suas maneiras populares de se referir aos dois órgãos, assim como a gente tem em português também, certo? A gente tem outros nomes, além de pênis e vagina, para se referir aos órgãos sexuais, tá? Alguns mais engraçados, outros mais pesados, né? Alguns são considerados até palavrões, certo? Em países espanhóis, nós também temos maneiras de se referir a cada uma delas, a cada um desses órgãos, tá? Mas por enquanto a gente vai ficar no modo científico, tá? Um dia, de repente, pode trazer esse vocabulário. A gente pode fazer uma aula só de palavrões também, eu não tenho o menor problema com isso, pode ser, certo? Faz parte do vocabulário, né? Faz parte para aprender uma língua. E tem gente, e a gente gosta, né? Bom, não vamos ser hipócritas, a gente usa, certo? É só saber quando e como e a hora de usar, certo? Então a gente pode fazer sim uma aula só sobre palavrões ou palavras de baixo calão, digamos assim, em espanhol, tá? Então, continuando, então a gente viu a parte da frente. Na parte de trás nós temos as nádegas, certo? Nádega em espanhol vai ser la nalga. Nádega. Também, como a gente tem duas, normalmente normalmente a gente fala nádega no plural, né? Las nalgas, certo? Seguindo, então, nós temos as pernas, certo? Perna em espanhol vai ser la pierna. La pierna, a perna, certo? A gente tem duas, então normalmente a gente fala da perna no plural, las piernas. La pierna, que é a perna, costuma se referir às duas partes, né, em cima e embaixo do joelho, né? A gente tem as divisões, né? A parte de cima nós chamamos de coxa, em espanhol vai se chamar de el muslo. El muslo é a coxa, tá? Então, embaixo da coxa nós temos o joelho, né? O joelho em espanhol vai se chamar de la rodilla. La rodilla, o joelho. Embaixo do joelho tem a parte que nós chamamos popularmente de canela, né? Da parte de baixo do joelho. Em espanhol não vai ter um nome popular, né, para essa parte.
Quando se refere a essa parte, eles costumam chamar pelo nome do osso que tem na canela, que é a tíbia. Então eles chamam de tíbia, né? La tíbia, certo? Que é o nome do osso da nossa canela. La tíbia. A parte de trás, nós chamamos de panturrilha. Em espanhol vai ser chamado de la pantorrilha. La pantorrilha. É a panturrilha. Descendo, nós chegamos na articulação entre a perna e o pé. Nós chamamos de tornozelo. Em espanhol, tornozelo vai ser chamado de el tobillo. Tornozelo, el tobillo. E nós temos no nosso pé, essa parte de trás do pé, nós chamamos de calcanhar. Calcanhar. Em espanhol, vai ser chamado de el calcanhar. El calcanhar. Ou também pode ser chamado de el talón. Então, el calcanhar ou el talón. E nós temos os pés. Nós chamamos de el pie. El pie, o pé, tá? Como são dois, a gente costuma se referir a eles também no plural, né? Los pies, os pés, tá? E nos nossos pés também vão ter dedos iguais os das mãos, né? Então, também a gente já viu, como se fala dedo, vai se falar do mesmo jeito. El dedo, los dedos, certo? O dedão do pé tem um nome especial que se chama el dedo gordo del pie. El dedo gordo del pie é o dedão do pé, certo? E também vamos ter nos nossos dedos unhas, certo? Unha, do mesmo jeito que a gente já viu quando está falando de mão, também vai se chamar la unha, certo? Então, vamos repetir para terminar essas palavras que a gente acabou de ver. Então, la cintura, el genital, el pene, la vagina, la nalga, la pierna, el muslo, la rodilla, la tibia, la pantorrilla, el tobillo, el calcañar, el talón, el pie, el dedo gordo del pie, beleza? Então, foi a aula de hoje, tá? Obrigado por você ter assistido até agora. Então, de novo, se inscreva no canal se você não é inscrito, dá o like aí, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Vou ficando por aqui, vejo vocês na aula de amanhã. Hasta amanhã.